Então, meus irmãos, para começarmos, nós vamos ler e meditar todo o capítulo 9 de Deuteronômio, mas eu vou começar com o versículo 5, que ele é muito importante. Penso até que é o versículo-chave, né, para nós entendermos todo este trecho desse capítulo da palavra do Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus fale conosco nesta noite de oração. Amado Senhor, nós estamos reunidos aqui para lermos, Senhor, sua palavra, para orarmos também. Mas antes de fazermos as nossas orações, nós queremos ouvir a sua voz na Bíblia, na palavra, neste capítulo especialmente. Nos abre o entendimento, Senhor, as leituras e as reflexões que vamos tirar aqui dessa leitura sejam dirigidas pelo Espírito Santo. O Senhor põe a sua palavra no nosso coração nesta noite, para o nosso bem, para a sua glória, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, não só para nós aqui, mas para as pessoas que vierem ouvir depois da gravação deste estudo, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos no discurso, segundo o discurso de Moisés, que ele fala a respeito da lei de Deus. Temos visto que na semana passada ele trata, no capítulo 8, do perigo, que era a prosperidade material, e esse perigo deveria ser combatido, o perigo na prosperidade material, as pessoas esquecerem de Deus, o povo dele esquecer dele, né? E a combater esse perigo seria através da lembrança de que Deus os salvou e de que Deus os trouxe até ali, pelo meio do deserto, preservando a vida deles. Então, eles não deveriam deixar Deus para adorar as coisas que Deus deu, mas ser gratos ao Senhor por toda aquela obra de salvação, de misericórdia desde o Egito. Aqui nesse capítulo 9, meus irmãos, agora nós vamos observar que o Senhor vai avançar nesse pensamento, né? De que Deus foi que os salvou, de que Deus os trouxe, e que eles deveriam ser gratos a Deus, mostrando o motivo de Deus fazer isso. Por que será que Deus fez isso? Por que será que Deus os tirou de lá? Né? E mais, por que será que o Senhor vai fazer ainda tantas coisas? Porque os perigos são muito grandes, muito grandes. São nações poderosas, cidades muradas, gigantes. E como Deus vai fazer para que eles alcancem a bênção, alcancem a terra? E por que Deus vai agir assim? Né? Então aqui nós temos, irmãos, esses motivos. E o ponto aqui, por isso que eu li com vocês o versículo 5, é porque o povo poderia imaginar, estando Deus então a vencer aquelas nações mais poderosas até mesmo que Israel, né? E já estabelecidas ali há tanto tempo, Deus vencendo aquelas nações, expulsando aquelas nações e dando aquelas terras para o seu povo, o povo poderia pensar assim: porque nós somos mais justos do que essas nações, nós somos melhores do que eles. E Deus vai tratar disso, mostrando que não. Mostrando que não é por causa da justiça deles que Deus estava dando a terra para eles. E, meus irmãos, em relação a isso, eles deveriam então pensar muito e colocar no coração e crer nisso para que eles não se ensoberbecessem. É bem interessante isso.
A questão da soberba, no capítulo anterior, estava na riqueza, né? Como que dizendo assim, olha, o nosso braço fez isso, nós fizemos isso, tudo, né? Ele diz aqui no capítulo 8, versículo 14, se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, que te sustentou e tal, no versículo 16, no versículo 17 diz, e diga, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Não estou lendo ainda o capítulo anterior. Ou seja, soberba de dizer assim, olha, fui eu que alcancei com a minha força toda essa riqueza, esquecer que foi a graça de Deus, a bênção de Deus. Agora, é a mesma coisa aqui, só que um enfoque na questão realmente da justiça, em que eles talvez se orgulhassem, dissessem assim, pensassem assim, olha, nós somos melhores do que essas nações. E não entendesse que tudo é absolutamente pela graça. É porque Deus decidiu salvar, Deus decidiu dar a eles aquela terra, irmãos, porque Ele assim fez. Isso se aplica a nós, né? Quando nós pensamos assim nos nossos próprios dias, irmãos, que talvez nós sejamos melhores do que outras pessoas, porque nós somos cristãos, ou porque nós temos alcançado algumas coisas que outras pessoas não alcançaram. Então, talvez nós, hoje também é uma aplicação para nós do Evangelho da graça de Deus, de nós não nos ensoberbecermos, mas de nós pensarmos sempre que tudo é pela graça de Deus. E é interessante, irmãos, então, que Deus coloque isso aqui para a nossa meditação, tanto para o povo dele lá naquela época, como para nós hoje, o povo da Nova Aliança. Então, eu quero ler com vocês, vou voltar agora para o primeiro versículo do capítulo 9, nós vamos ler e vamos extrair daqui alguns pontos importantes. Acompanhe então na sua Bíblia. Temos feito a leitura e vamos fazendo alguns comentários na medida que nós vamos lendo. Vamos fazer assim mais uma vez. Capítulo 9, versículo 1 diz assim, de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Deus coloca então aqui a grande questão de que aquelas nações eram mais poderosas, mais capazes que Israel. Ele diz aqui, mais fortes do que tu, tem cidades muradas, tem gigantes, e é bem interessante que quando Deus coloca isso aqui, é bem parecido, Deus coloca através de Moisés, né? É bem parecido com os relatórios muito desfavoráveis dos espias, que eles chegaram e disseram assim, olha, cidades muradas, gigantes, e nós não vamos conseguir. Lá naquele relatório dos espias, foi um relatório para desanimar o povo, para tirar a fé das pessoas. Aqui Moisés está colocando isso, irmãos, para motivar a fé e para mostrar o seguinte, qual era o poder que daria vitória a Israel sobre aquelas cidades fortificadas, sobre aqueles gigantes. Qual era o poder? Bom, está aqui no versículo 3 do capítulo 9, então, de Deuteronômio, que diz assim, sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Então, ele coloca aqui, qual é o poder que vai te dar a vitória, Israel? Não é o teu poder, mas é o Senhor que vai na frente consumindo essas nações. Fogo do Senhor. Vocês estão lembrados que não faz muito tempo que nós lemos aqui no culto de domingo à noite sobre o juízo de Deus e que daquela visão de Daniel que sai o fogo do trono de Deus e que o trono de Deus é de fogo e o fogo de Deus na Escritura é uma manifestação do juízo de Deus contra o pecado. Então Deus está dizendo aqui logo, olha, vocês vão vencer, não é pelo poder de vocês, mas é porque é o meu fogo, eu vou queimar, eu vou destruir aquelas nações, eu vou, entre outras palavras,
Deus já está dizendo aqui que eu vou trazer justiça sobre os pecados daquelas nações. Então Deus deixa bem claro aqui, não é o poder de vocês que vai dar vitória, mas é o meu poder. Sou eu que vou na frente e sou eu que vou dar vitória para vocês. Primeira coisa, não é o poder de vocês, é o meu poder. Primeira coisa que Deus fala aqui. Aí vamos continuar no versículo 4. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta terra, para possuí-la, pois tu és o povo obstinado. Lembra-te, não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a esse lugar, rebelde fostes contra o Senhor. Então, veja, aqui ele agora avança mais um pouquinho. Lá no início ele diz assim, não é pelo poder de vocês que vocês vão entrar lá, mas porque Deus vai dar a vitória para vocês. Não é pelo poder do povo, mas pelo poder de Deus. Só que ele já tinha dito lá que esse poder era um fogo do juízo de Deus. E aqui agora ele trata da outra questão. Não é também pela justiça de vocês. Não é nem o poder de vocês que vai dar a vitória, e nem por causa do poder de vocês que vocês vão alcançar a vitória, mas é por causa do poder de Deus, e também não é por causa da justiça de vocês. Porque vocês poderiam pensar assim no coração de vocês, é por causa da nossa justiça. Nós somos melhores que os cananitas, nós somos melhores que o povo de Canaã, nós somos melhores que esses idólatras. Então por isso que Deus vai nos dar a terra. Deus diz, não é por causa da justiça de vocês, mas é por causa da impiedade deles. Primeiro motivo. E segundo motivo, não é por causa da justiça de vocês, mas por causa da aliança, por causa do juramento, finalzinho do versículo 5, que eu tenho com os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Por causa da aliança, porque eu prometi para Abraão lá, eu disse assim, em ti serão benditas todas as nações da terra, tu serás um grande povo, vou te dar esta terra. Deus prometeu isso, então é pura graça. Puríssima graça de Deus. Não tem aqui nenhum mérito do povo de Israel. Muito ao contrário, tem justiça e graça. Justiça àquelas nações que Deus estava dizendo, elas são ímpias. Eu estou apenas usando vocês como instrumento meu da minha justiça contra essas nações, porque elas são ímpias, elas são idólatras. O que vai acontecer com elas não é porque elas são inocentes, boazinhas, elas merecem isso, elas merecem a destruição, mas vocês também merecem. Vocês também merecem. Vocês não merecem. Vocês não têm justiça. Vocês são igual a eles. E agora eu vou fazer isso por causa da impiedade deles e por causa do meu compromisso da aliança. Vocês estão entendendo? Então é isso que Deus está falando. Eu vou fazer isso por causa da minha graça. Livre graça, em outras palavras. Aí Moisés agora, ele começa a citar vários exemplos do passado que mostram exatamente que esse povo não merece nada. Né? E é interessante porque aqui existe uma metodologia de Deus. A metodologia de Deus é assim, para que você não se ensoberbeça, para que o povo não se orgulhe achando que é justo diante de Deus, lembre do que já aconteceu lá no passado. Lembre da graça de Deus lá no passado. Lembre de que já poderia ter sido destruído muito tempo atrás, mas não foi destruído porque Deus teve misericórdia, porque Deus teve graça. Então ele dá aqui alguns exemplos históricos sobre o que aconteceu, mas o que ele dá mais ênfase é exatamente na questão do bezerro de ouro, lembra? Então vamos ler aí o versículo 8. Pois em Horebe provocaste a ira ao Senhor,
tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi, água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas estava escrito, conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Então, quando Deus estava lá, Moisés, 40 dias sem comer, sem beber, na presença de Deus, Deus já tinha se revelado a eles, o fogo, falado, dado a sua lei, dado a sua aliança. Eles aceitaram, disseram amém, nós aceitamos essa aliança, nós nos submetemos ao Senhor. E Moisés está lá, irmãos, a aliança recém-estabelecida, e eles dizendo que seriam fiéis ao Senhor nesta aliança, se dobraram, se humilharam diante do Senhor ali nessa aliança. Mas enquanto Moisés estava lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Versículo 11. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança, e o Senhor me disse, levanta-te depressa, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo, preste bem atenção nessa palavra, a palavra cedo é muito importante, não levou nem um pouquinho de tempo, foi rapidinho. A aliança tinha acabado de ser estabelecida, eles tinham acabado de dizer assim, não, nós nos dobramos diante do Senhor, mas cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para este povo, eis que ele é um povo obstinado, deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Ele está dizendo aqui, é justo eles serem destruídos, porque eu fiz aliança com eles, eu me manifestei a eles, o fogo ainda está no monte, olha só que coisa, irmão. O fogo ainda está no monte, Moisés ainda está lá falando com Deus, Deus está escrevendo a sua lei, os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Moisés está com essas tábuas na sua mão, enquanto está acontecendo tudo isso, o povo está lá, fazendo um bezerro de ouro, quebrando a lei recém-estabelecida, e mais especialmente, qual o mandamento? Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Então, segundo mandamento, eles afrontando a Deus. Então Deus disse assim, o que esse povo merece? Destruição. Esse povo merece que eu os destrua, que eu os destrua totalmente. Fica só tu, Moisés. E de ti, Moisés, eu vou fazer uma grande nação, que se Deus quisesse, seria descendente de Abraão também, porque Moisés é descendente de quem? De Abraão. Então, o que Deus está colocando aqui? Que ele, de forma justa, declarou, esse povo merece ser destruído. Então, meus irmãos, preste atenção agora nisso. O povo de Canaã seria queimado pelo Senhor, seria destruído. Perdão. O povo de Canaã seria destruído pelo Senhor. Deus está dizendo aqui, o povo de Israel merece ser destruído. Quem é melhor? Canaã ou Israel? Nenhum dos dois. Todos os dois são o quê? Idólatras. Por que Deus vai destruir os povos de Canaã? Porque eles são o quê? Idólatras. Por que Deus disse aqui, vou destruir Israel? Porque Israel igualmente é idólatra. Então não tem diferença. Deus justamente poderia ter destruído Israel, mas Deus não destrói. E esse é o ponto muito importante. Por que não destrói? Versículo 15. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, perdão, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos, e olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, vos tinha feito um bezerro de fundição, cedo, de novo a palavrinha cedo vos desviastes
do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Deixa eu dar mais esse detalhe aqui. A quebra das 2 tábuas significava que quebrou a aliança. O povo quebrou a aliança. Deus fez uma aliança, o povo quebrou a aliança. Está quebrada a aliança. Quebrou a aliança, podia ter sido fulminado, podia ter sido mortos ali. Deus poderia ter destruído. Essa quebra das 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos significa que Deus também está dizendo que quebraram a minha aliança. Podiam ter sido mortos ali. E não aconteceu por quê? Versículo 18, agora nós vamos entender. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por essa vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito com Arão para o destruir, mas também orei por Arão no mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Antes de falar da intercessão de Moisés, eu queria chamar a atenção para o versículo 21, porque vai ser algo muito comum no Antigo Testamento, especialmente nesse momento que o povo está invadindo a terra, que Deus diz assim: destruam os altares, destruam os ídolos dos povos pagãos. Destruam. Meus irmãos, nós não podemos imaginar a santa, a justa ira de Deus contra a idolatria. Irmãos, a idolatria é algo enraizado no nosso coração. E é algo que Deus abomina, que Deus odeia. Tanto Deus odeia, que Deus diz: não deixem vestígio, derrubem. Porque toda a honra, toda a glória deve ser dada somente a Deus. Ele é o único Deus. E o ser humano é o quê? Idólatra. Deixa Deus para adorar ídolos. Então Deus diz assim: destruam tudo. E aqui por isso que Moisés destruiu. Moisés queimou a fogo, pisou, moeu bem, até que se desfez em pó. E o seu pó ele lançou no ribeiro que descia do monte. Então veja, não ficou nada daquele ídolo. E se Deus manda destruir os ídolos, Deus destrói os idólatras. A mensagem da Escritura, portanto, irmãos, é que Deus destrói os idólatras. A idolatria traz a ira de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, a questão é essa. O que determina o amor a Deus e todos os outros mandamentos é essa questão. Se o ser humano tem deuses, o ser humano não ama Deus. Esse é o pecado fundamental, a idolatria. Então, Deus destrói a idolatria. Deus destrói os ídolos. E Deus destrói os idólatras. Eu chamo a atenção disso para vocês perceberem por que Deus não destruiu Israel aqui. Deus está destruindo os povos de Canaã por causa da idolatria. Deus está destruindo o ídolo deles de Canaã. Deus está dizendo assim: destruam tudo. Deus está destruindo por Moisés o bezerro que eles fizeram. Por que Deus não destrói Israel ali? Só tem um motivo. Por causa da sua graça, ouvindo a intercessão de quem? De Moisés. Porque Moisés, irmãos, ele se lançou perante o Senhor, versículo 18, 40 dias e 40 noites. Por causa do pecado deles. Porque ele temeu a ira do Senhor. Ele viu a santa ira de Deus se acender. Ele disse:
esse povo vai ser destruído. Ele intercedeu pelo povo. Ele percebeu a loucura de Arão, seu irmão. E quem era Arão, irmãos? Arão era o sumo sacerdote. Preste bem atenção nisso. Observe que coisa interessante. O sumo sacerdote, aquele que tinha que interceder pelo povo através dos sacrifícios. Eu já estudei com vocês aqui Levítico, e nós vimos quantas vezes ficou claro na Bíblia que aquele sistema cerimonial era para cerimonialmente purificar o povo por causa dos seus pecados. E Arão era aquele que fazia aquele sacrifício. Pois bem, Arão agora é que peca. Arão aceita o pecado do povo e peca com o povo. Que sumo sacerdote fraco, pecador, tanto quanto o povo. E Deus está virado com ele. E Moisés intercedeu por ele. Mostrando o que, irmãos? Tem duas coisas aqui na Bíblia. Moisés mostra que a intercessão é que salva o povo. E Moisés mostra que o sumo sacerdote daquele tempo era ineficaz. Mas nós sabemos para onde está apontando. Está apontando para a intercessão de Jesus Cristo e para o sumo sacerdote eficaz. Quando você lê Hebreus vai dizer, está aqui a comparação. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento são todos ineficazes, morrem e são pecadores, e precisam, como Arão, pedir perdão pelos seus próprios pecados. Mas Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e que intercede por nós. Moisés aqui é um tipo de Cristo, que está intercedendo pelo povo, que está dizendo assim, não derrames sobre eles o que eles merecem, mas pela tua graça, perdoa o pecado deles, Senhor. Jesus não somente ora, mas Jesus morre. A intercessão de Cristo vai além do que Moisés, claro que Moisés é só um tipo que apenas orou, mas Jesus morre pelos pecados do seu povo. Assume aquilo que, veja, tem que morrer alguém, irmão. A coisa é tão séria, o pecado é tão sério, a idolatria é tão séria que tem que morrer. Jesus tem que morrer. Porque se ele não morre, nós morremos. E ele então morre por nós. Mas isso aqui é tudo tipológico, né? E Moisés então está dizendo, lembram, quando vocês estiverem orgulhosos, pensando que vocês são justos, lembre de Horebe, lembrem do bezerro. Mas não foi só Horebe. Vamos ler o versículo 22. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, provocaste muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuís a terra que vos tenho dado, rebelde fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes, e não obedeceste a sua voz. Rebelde fostes contra o Senhor, olha só, desde o dia em que vos conheci. Quer dizer, não foi só no Horebe, foi em Massá, foi em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá e em Cádiz Barneia. Cada lugar desse, o povo provocou a Deus. Murmurou, reclamou que não tinha água, reclamou que não tinha carne. E aqui, em Cádiz Barneia, reclamou quando os espias vieram e disseram assim, não cremos no Senhor. Então, Deus está dizendo aqui, vocês percebem que além de Horebe, vocês são pecadores, continuamente pecadores, rebelados. Nunca pensem que vocês estão entrando em Canaã porque vocês são melhores que o povo de lá, porque vocês não são. Não é por causa disso, é por causa da impiedade dos outros e é por causa da minha graça, da minha aliança que vocês vão entrar e não por causa da justiça de vocês. E aí, a partir do versículo 25, Moisés mostra para nós o conteúdo da oração que ele fez a Deus. E esse conteúdo também tem grande significado. Vamos ler, irmãos? Diz assim, e prostrei-me perante o Senhor, aqueles 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus,
Não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Ele está dizendo aqui, Senhor, lembra-te, não destruas. Tu livraste-os do Egito. Tu tens uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra-te que isso é para a tua glória, para que os egípcios não digam, ele não pôde introduzir-los lá. Lembra-te que eles são a tua herança, o teu povo escolhido, o teu povo eleito. Você percebe que em nenhum momento em nenhum momento Moisés chegou e disse assim, lembra-te que eles são justos. Não são justos nada. Ele disse, lembra de que o Senhor salvou, de que o Senhor fez uma aliança com eles, lá em Abraão, e de que o Senhor os tirou para dar a terra para eles, para a sua glória, para mostrar o seu poder. Em outras palavras, Moisés apela para Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória, e nunca para o próprio povo, porque o povo não merece nada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Moisés apela para a graça de Deus, para o poder de Deus, para a glória de Deus. Então Deus o ouve. Mas isso tudo aqui aponta para Jesus. Porque Jesus que nos escolheu. Jesus que nos salvou com seu poder, pelo seu próprio Filho. E nessa aliança eterna que Ele nos salva, porque nós não merecemos nada. Nunca, irmãos. A salvação é pela graça do início ao fim. Eu queria então que nós pensássemos aqui duas coisas que eu acho importantes desse texto. Primeira coisa. As duas coisas aqui que eu queria destacar. Em primeiro lugar, irmãos, a vida cristã é pelo poder de Deus. Nós temos muitos inimigos também espirituais. Nós não temos que lutar contra as pessoas, né? Não é essa a questão. Mas nós temos inimigos espirituais. Nós temos a carne, o mundo e o diabo. E aí nós temos que saber que é só o poder de Deus, que como deu vitória aqui, que nos dá vitória. Mas esse poder, Ele já nos deu. É o poder de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Andar em espírito, não satisfazer os desejos da carne. Então prossigamos, confiando não no nosso poder, mas confiando no poder de Deus, em Cristo Jesus, tudo por Cristo, em Cristo, e o seu Espírito está conosco. Mas também lembremos que não é por nossa justiça. Nunca cheguemos diante de Deus, ou quando nós alcançarmos vitórias espirituais, ou mesmo bênçãos desta vida, pensemos assim, porque eu sou bom, eu estou melhorando, estou ficando cada vez mais justo, mais obediente, por isso que Deus está me dando. Não, irmão, não é. Nós não merecemos nada, é tudo por causa de quem? De Jesus, por causa do nosso intercessor, por causa do nosso sumo sacerdote. Então, sempre a nossa fé deve estar em Jesus, tudo é pela graça. Mas eu queria colocar em terceiro lugar aqui o seguinte, a nossa esperança está não no homem, mas em Jesus. Nunca olhe para o homem. Eu penso que aqui tem uma outra lição para nós. Se Arão caiu, é para demonstrar que não é pelo homem. Arão é só um fraco instrumento. Não ponhamos a nossa fé nos homens. Nem pastores, nem líderes, nada. São homens falhos, são homens pecadores também. A nossa fé deve estar em quem? Em Jesus. Tá? E por último, ainda falando da questão da humanidade, não nos sintamos melhores que os que estão fora da igreja. Eu sou melhor do que aquela pessoa que não vem para a igreja. Se nós estivermos pensando isso, nós estamos errando de novo. Ao contrário, eu penso que esse texto mostra o seguinte, o povo não devia achar que é melhor do que os de Canaã, porque na verdade são tão pecadores quanto, mas é a graça de Deus. Assim nós devemos olhar para as pessoas lá fora dizendo assim, é graça. E devemos ter misericórdia dessas pessoas. Devemos levar o evangelho a elas, sabendo que
por mais pecadoras que sejam, a graça de Deus pode alcançá-las, como alcançou a nós que somos tão pecadores sem Cristo, né? Estávamos tão perdidos como elas estão agora. Então, irmãos, esse texto todo, o tempo todo, ele está nos ensinando o quê? A humildade. A humildade de nós olharmos para Deus sabendo que tudo é graça, e de nós olharmos para o próximo sabendo que nós não somos melhores que eles, e tudo é graça de Deus. E de nós confiarmos unicamente no Senhor Jesus e nunca nos homens, nem em nós mesmos, nem em outros homens. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos aplique ao coração a mensagem desse capítulo 9 tão maravilhoso de Deuteronômio. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nós podemos nessa noite de quarta-feira, Senhor, meditar nesse texto tão precioso. Senhor, que o Espírito Santo ponha no nosso coração a sua palavra. E se nós tivermos, de alguma maneira, com arrogância, confiando em nosso poder, ou poder de outro homem, ou tivermos, Senhor, confiando em nossa justiça, mostra-nos, Senhor, a verdade de que desde o início da nossa caminhada cristã e até o final, tudo será pela graça. Que nós lembremos que não temos nada para apresentar a Ti a não ser pecado, mas que o sangue de Jesus nos justifica e o Espírito Santo nos santifica. E que a nossa fé e esperança esteja em Deus. Nós sejamos humildes diante de Ti e humildes diante dos outros homens, nossos irmãos e as pessoas que estão fora da igreja. Que nós levemos a elas a graça, o amor, a paciência e a misericórdia que recebemos em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor. Amém e amém. E tem uma outra coisa que eu queria falar também, que o texto mostra. Nós temos que lembrar do passado, lembrando de... Lembra de Paulo, que Paulo dizia sempre, né? Eu recebi graça. Eu que era perseguidor da igreja. Lembra de Paulo? Porque aquilo trazia humildade para Paulo. E assim nós devemos lembrar do passado, que Deus agiu com graça na nossa vida. Irmão, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar agora usando este texto da palavra de Deus aqui, do capítulo 9 de Deuteronômio, tá? Deixa eu desligar aqui a câmera.